Pessoal, boa tarde a todos, né? Como previsto no calendário e como a gente combinou, vou fazer uma revisão aqui sobre o conteúdo dessa primeira etapa, né, da disciplina de Logística EAD, tá? Lembrando, tem trabalho já passou da data de entrega, né? Vou soltar as notas, ok? A ideia é que as notas saiam antes do período antes que vocês façam a prova, beleza? E lembrando também que essa primeira prova ela vai da UA, né? Da unidade de avaliação 1 até a unidade de avaliação 6, tá? Vou passar hoje aqui pelos principais pontos dessas UAs, tá? Também conversamos, né? A gente tem essa facilidade de ter uma disciplina presencial e ter a disciplina EAD, então a gente acaba conversando tanto no ambiente virtual como presencialmente, né? Sobre essa falta dos nossos tempos se baterem, vamos colocar assim, né? Da gente conseguir agendar um horário em comum, tá? Mas, né, essa aula está sendo gravada, ok? Vocês já vão assisti-la em breve. E sigo à disposição caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, tá? Assistiu a aula, tem uma dúvida que está persistente? Fala comigo, vocês têm várias maneiras de entrar em contato comigo. Deem preferência pelo ambiente virtual, tá? Só que estou à disposição de vocês, assim como sempre. Beleza? Então, gente, eu vou fazer por etapas aqui, tá? Vou pontuando cada uma das UAs, tá? E a gente vai decorrendo aqui com os assuntos. Separei o core dos conceitos, tá? O que mais é relevante dentro de cada UA, até porque se a gente fosse debater as 6 UAs aqui, uma aula não seria o suficiente, né? A rigor, assim, seria uma aula para cada uma dessas unidades e olhe lá, né? Mas enfim, beleza? Então, começando pela logística e pelos conceitos de logística, né? A fundamentação do que se trata, o que ela vai fazer pela empresa, ok? Então, nessa primeira UA, a gente vai ver sobre o nível de esforço, nível de serviço, sobre os componentes necessários para uma gestão de cadeia de suprimentos. Já falamos de cadeia de suprimentos em outras oportunidades dentro de sala de aula, que essa cadeia de suprimentos, assim como a gente vai ver aqui na disciplina futuramente, ela pode ser tanto global, como ela pode ser centralizada em uma empresa ou centralizada em um país, tá? Esse conceito eu acho que já está bem fixado na cabeça de vocês, mas a gente vai debater um pouco mais dele aqui ainda hoje, tá? Então, o que envolve essa gestão de processos da logística, né? Quais itens estão dentro desse processo? Só vocês pensarem, vocês fazendo um pedido. O fato de vocês estarem fazendo um pedido, a empresa já está se maquinando ali para conseguir atender esse pedido de vocês, ok? Pensem num pedido aí na Shopee, na Shein, tá? Então, o pedido a gente já pode colocar como o primeiro item que é envolvido nessa gestão de processamento logístico, tá? Pensando muito da perspectiva do consumidor, tá? Bom, para a empresa atender nosso pedido, ela precisa de um mínimo de estoque, ok? Então, estoque a gente também pode colocar como outro item envolvido dentro dessa gestão do processo logístico, ok? Fizemos o pedido, a empresa verificou se tem no estoque e aí ela vai mandar para a gente. Então, o transporte também é outro item envolvido nessa gestão de processamento, o que, por muitas vezes, se simplifica a logística, né? O que é a logística? É essa logística de transporte, mas não. Aqui, durante a disciplina EAD, eu tenho certeza que esse conceito, se existia na cabeça de alguém, foi desconstruído, né? E conforme a gente vai passando pela revisão aqui hoje, vamos entender que a logística é muito mais do que somente o transporte, tá? Então, assim, a gente pode dizer que a combinação de armazenamento, manuseio de materiais, embalagem, transporte, estoque, pedido,
tudo isso são itens que envolvem o processamento logístico, né? Todos esses componentes integrados por essa cadeia, por essa rede de instalações, permitem um adequado nível de serviço para nos atender, né? Atender os seus clientes. E é esse o eterno jogo das empresas, né? A corrida atrás do rabo das empresas, né? Atender bem os seus clientes com um diferencial, ampliar a sua rede, ampliar seu market share, tá? E em vista disso, a logística ela vai ganhando um valor muito estratégico para as organizações, entendem? Porque afinal é através dela que as mercadorias vão chegar até os clientes. Isso gera vantagens competitivas e gera um serviço superior, um atendimento superior. Lembra quando a gente falou de vantagens competitivas e a gente sempre cita, por exemplo, agilidade como uma vantagem competitiva? A gente falou isso dentro de sala de aula ontem. 2 itens iguais, mesma avaliação, mesmo preço, mesmo tudo. Um tem aquela entrega full, o outro vai demorar um mês para chegar. Não tenho dúvida em qual vocês vão escolher, ok? Então, assim, a logística ela vai se referir à possibilidade de projetar e administrar sistemas para controlar tanto o transporte quanto essa questão geográfica, né? Hoje em dia é muito comum a gente ver centros de distribuição. Por quê? É inviável que caminhões circulem dentro de cidades. Tá? Então, preciso de um centro de distribuição bem localizado para eu conseguir parar meu caminhão e fazer essa capilarização, né? Eu conseguir atingir mais regiões, né? Mais localidades, porque a geografia não permite que os caminhões circulem, por exemplo, dentro de bairros, dentro de cidade, vai demorar mais com o processo, né? E mais do que isso, às vezes as empresas já têm os seus estoques em locais determinados, não necessariamente um centro de distribuição, mas seu estoque já está ali estrategicamente posicionado para que ele consiga fluir, né? Mais uma vez, né? Ganhar essa fluidez, essa capilaridade, essa pulverização com uma maior facilidade, ok? Isso, além de gerar mais agilidade, obviamente também reduz os custos de transporte. Lembrando que a gente tem diversos custos de transporte integrados, né? Não só a depreciação do automóvel, não só o combustível, não só o motorista, como dependendo da localização desse centro de distribuição ou desse estoque, a gente vai ter impostos intermunicipais. O ICMS está aí para comprovar isso, né? Para bater esse martelo, tá? Então, assim, além de gerir todos esses processos que estão envolvidos ali, também tem esse olhar de alcançar um menor custo, entendem? É, é básico, né? Isso dentro das organizações, né? Aumentar seus lucros, diminuir os seus custos para otimizar os seus processos, ok? E conforme a gente vai percebendo por aqui, a logística ela vai permeando por todos os setores dentro da empresa. Tá? E nisso dela ir permeando todos os setores, ela pode trazer economia em diversos pontos. Qual é a questão? O contraponto disso é que ela também pode gerar muitos custos em todos esses pontos, tá? Então, de fato, aí fica um alerta, né? Uma preocupação para as empresas, ok? Só ilustrando muito brevemente, o momento que faz o pedido, se eu não tiver um bom fluxo, eu fico com aqueles pedidos encalhados ali, não consigo atender todos os meus clientes, não consigo processar esse nível de informação. Vai isso para o estoque, ou tem um estoque muito enxuto, e aí eu vou precisar ficar fazendo reposição, essa reposição pode demorar, ou então tem um estoque muito grande e eu tenho ali, eu posso trabalhar com produtos perecíveis, ou então posso estar com muito valor parado. E por aí vai. Então, acredito que isso ilustre muito bem essa questão da, da necessidade da gente conseguir diminuir os custos dentro de todo esse processo logístico, tá? É, e, assim, dentro da armazenagem, né, como a gente estava falando agora do estoque, a gente também tem o processo de devoluções, temos os processos de produtos danificados, tá? E isso a gente geralmente vai chamar de logística reversa, ok? Quem nunca recebeu um item quebrado ou um item errado do Mercado Livre, tá?
da Shopee da vida, de qualquer uma, Amazon, qualquer uma dessas empresas, tá? Americanas, ok? E aí eles fazem duas coisas, né? Ou a gente devolve o item, ou eles pegam o item, na verdade são três, né? Ou a gente devolve, ou eles pegam, ou eles falam assim, ó, Jedson, quer saber? Meu amigo, fica com isso daí, porque vai ser muito mais custoso para a gente fazer esse processo reverso do que te mandar o item certo e você ficar com esse daí para você, tá? Tenho certeza que todos vocês já passaram por pelo menos por um desses pontos, né? Ou tiveram que devolver, ou ficaram com um item que não eram de vocês, ou então a empresa veio recolher. Logística reversa, a gente vai falar com mais cuidado daqui para frente, tá? Mais para frente, na verdade, ok? Que isso também entra em questões sustentáveis, isso pode gerar uma melhor imagem da empresa, tá? Mas a gente já entra dentro dessa seara, ok? Então, essa unidade inicial, gente, essa UA1, foi para passar esse geral da logística, né? Mais uma vez, desconstruir um pouco que logística não é só transporte, que a logística vai passar por N setores dentro da organização, ela vai estar presente em todo momento em que o cliente está se comunicando com a empresa, desde o pedido, a venda, ao pós-venda, a entrega, tá? Então, e importante também a gente reforçar nesse processo de sempre a empresa buscar minimizar, enxugar os seus custos dentro desses processos logísticos, tá? Não só dentro dos processos logísticos, mas aqui dentro da disciplina a gente vai enviesando muito para esse lado, ok? Vamos lá. A UA2, ela começa tratando sobre sincronização, né? A gente acabamos de falar que a logística é muito mais do que somente só o transporte, então, obviamente, ela estando integrada em diversos setores, há necessidade de uma sincronização, ou seja, quando o pedido é recebido, ele tem que estar sincronizado com o estoque, porque se eu faço um pedido que não tem no estoque, esse pedido vai demorar muito para chegar para mim, a minha experiência para com a empresa vai ser muito ruim, e dificilmente eu vou voltar a comprar com ela, né? Eu tendo essa experiência, a empresa me fornecendo essa experiência ruim, ela vai abrir uma oportunidade para os seus concorrentes, né? E pensem isso em longa escala. Não aconteceu só comigo, mas se acontece com nós todos, a empresa vai perdendo o mercado, né? Ela vai tendo o seu market share, vai diminuindo o seu mercado, ok? Dentro desse processo de sincronização, há algumas técnicas, né, e alguns conceitos que são importantes da gente pontuar. Um desses conceitos é o conceito de atração cruzada ou cross-docking, ok? Essa operação de cross-docking ou de atração cruzada, né, envolve a chegada de diversos fornecedores em horários determinados na instalação de manuseio e normalmente é realizada em situações as quais o armazenamento e o manuseio de materiais podem ser evitados, tá? Então, essa linha cruzada é um gargalo no sistema. Vocês entendem? Vamos ilustrar aqui um centro logístico, tá? Um centro de distribuição. Pensem em diversos fornecedores chegando no mesmo horário para fazer entregas e a gente tem todo aquele fluxo ali sendo comprometido, tá? Quando isso poderia ser organizado para que se fosse feito em horários intercalados, ok? Esses estoques eles deveriam já ter sido pré-analisados, ok? Para que eles fossem chegando, alocando. Ah, quanto tempo que a gente vai demorar para fazer isso daqui com a carreta tal? E quanto tempo que a gente vai chegar? Ah, não, esse aqui não vem através de caminhão, esse aqui vem através de navio. Então temos um processo de ir ao porto para voltar para cá, para depois a gente fazer para depois a gente colocar esses itens, né, fazer esse manuseio de material e armazenar eles, ok? Então, assim, esses estoques, eles são selecionados e acomodados dentro de navios, dentro de caminhões, ok?
tanto no recebimento quanto na entrega, tá? Então, esse processo é um processo que pode ser um gargalo, né, um gap dentro da organização. Falei com vocês anteriormente que, ao mesmo tempo em que os setores os setores que são permeados pela logística, eles têm que buscar esse enxugamento, né, para que eles consigam enxugamento. Pô, agora eu fiquei na dúvida, tá? Mas tem que buscar enxugar, né, reduzir os seus custos, tá? Eles também podem gerar mais custos se não bem administrados, ok? Então, assim, eles têm que pensar em operações para otimizar esse tempo, tá? Não adianta chegar todo mundo, pô, o pessoal está chegando para entrega, o pessoal está saindo com material e tá aquela loucura, ok? Isso tem que ser organizado. E esse é o intuito desse conceito de cross-docking, tá? É um conceito que acaba se tornando mais popular dentro do mercado varejista, né? Pois ele possibilita, assim, enviar produtos por seleções de produtos mais específicos para determinadas lojas, tá? E receber produtos específicos em momentos específicos. Isso auxilia muito no reabastecimento, tanto do estoque quanto o abastecimento dos PDVs. Então aqui a gente já entra com um terceiro ponto. Não é só mais o entregador deixando na empresa. Agora a gente tem o entregador deixando na empresa e a empresa deixando nesse PDV, nesse ponto de venda. Tá? A gente pode citar Americanas, que já foi exemplo nosso de sala de aula hoje. Hoje não, né? Em outras oportunidades. Mas a Americanas, ela trabalha com diversos produtos, né? Um mix de produtos muito grandes. Então você vai na Americanas, você compra fralda, você compra batata Ruffles, você compra um Max Steel e você compra um Play 5. Então, assim, tem N produtos ali. Okay? São N fornecedores enviando isso para a loja, para o estoque ou para o centro de distribuição, e esse processo ele também precisa ser repassado para cada uma das lojas. Tá? Então, esse conceito de cross-docking ele vem para separar os produtos justamente por seleção. Gente, ó, o Play 5 vai chegar, já vamos separar ele, não vamos enviar ele agora, tá? Por quê? Não, porque agora a gente vai fazer a entrega de batata Ruffles, beleza? Então, é essa a ideia, né? Possibilitar enviar uma seleção de produtos específicos, tá? Para determinadas lojas, ok? São métodos de reabastecimento para otimizar tempo, para otimizar espaço, para que não haja gargalos dentro desse processo, né, de entrada e de saída. Vamos falar também com mais cuidado sobre esses inputs e esses outputs, mas é basicamente o que acontece aqui, tá? Essa sincronização da cadeia de suprimentos busca basicamente coordenar esse fluxo, ok? Os materiais, os produtos, e não só isso, as informações também dos parceiros, tá? Então, a gente está toda hora ali, a gente recebe informação do cliente, a gente recebe informação dos nossos parceiros, a gente recebe informação na ponta, ok? Isso diminui retrabalho, diminui redundância. Lembra o que eu falo para você? Trabalha com a cabeça, para o corpo não cansar, para não perder dinheiro, tá? E isso também é uma busca de reestruturar as operações da empresa, para sempre potencializar essa capacidade, para sempre ser mais ágil, para sempre eu conseguir trabalhar com a minha cadeia de suprimentos de forma mais fluida. Porque se eu consigo fazer isso e o meu concorrente não consegue fazer isso, eu sou melhor do que ele. Eu tenho um diferencial. O meu processo é mais organizado. Então eu consigo entregar lá para ele uma agilidade maior, eu consigo entregar para ele talvez uma qualidade maior, porque o meu fornecedor vê que o meu processo é melhor e ele vai me priorizar na hora de separar os seus produtos, tá? E essas operações potencializadas têm essa exigência desse planejamento conjunto, tá? Não só da empresa, esse planejamento entre empresas, entre fornecedores, esse planejamento interno, tá? Todo esse relacionamento, tudo isso que está relacionado ao trabalho logístico de cada uma das empresas que estão participando dessa cadeia de suprimentos, ok?
Sempre quando eu digo cadeia de suprimentos, gente, lembrem quando eu faço aquele desenho no quadro de várias bolinhas, né? E elas seguindo uma reta, né? Elas seguindo um determinado processo. Então aqui eu faço uma coisa, aqui eu faço outra coisa, aqui eu faço outra coisa, aqui eu faço outra coisa, tá? Essa é uma boa ilustração de uma cadeia de suprimentos, tá? E assim, a base da sincronização é isso, né? É a sincronizar um ciclo de atividades que eu vou executar e sincronizar essas tarefas dentro de um tempo planejado, ok? Dentro de produtos, dentro de nichos já selecionados, tá? Para evitar esse atraso na execução dos processos, para evitar que as coisas deem um nó, ok? Em qualquer ponto da cadeia, seja na entrada, seja nesses inputs, seja no outputs, tá? Tudo isso pode tanto gerar paralisação, como também pode gerar uma agilidade maior nos processos, ok? Qual que é o problema? Se gera atraso, eles exigem que a gente estabeleça um estoque de segurança para cobrir essas variações, tá? Pensem bem, meu centro de distribuição está cheio. Está cheio porque eu estou recebendo pedidos de outra empresa. Não consigo receber o seu pedido agora, ok? Só que essa empresa que está descarregando, nosso estoque está cheio dele. E essa empresa que está chegando aqui, nosso estoque está baixo ou nulo. E eu estou com demanda para ambos os produtos. E aí esse aqui está atrasando. Dei um nó no meu sistema, ok? Não está sendo síncrono, não estou conseguindo sincronizar todas essas informações. Vamos ver mais para frente que integração, que CRM, tá? Que tecnologia ajuda e ajuda muito nesse processo, ok? De evitar que gere atraso, de buscar uma maior agilidade nesses processos, de conseguir fazer um cross-docking, né? Essa atração cruzada, ok? Conseguir manejar todos esses inputs e outputs de maneira síncrona, tá? E voltando ao exemplo, se eu estou com esse aqui parado e meu estoque está reduzido, uma das formas de eu evitar isso é eu ter um mínimo de estoque, um estoque de segurança, ok? Qual que é o problema? Isso a gente já falou N vezes, tá? Estoque é dinheiro parado. Isso se eu não estou trabalhando também com produtos perecíveis, né? Então, estoque, além de ser dinheiro parado, pode correr risco de ser desperdício, que é dinheiro jogado fora. É pior do que isso, tá? Então, assim, todas essas inconveniências, elas geram despesas relacionadas, né? Tanto a questão de estoque, entrega atrasada ou então adiada, tá? Então, assim, a logística ela precisa ser muito consistente. Ela precisa ter uma operação muito redonda. Ela precisa que essa sincronia seja feita de forma não só natural, né? Ela tem que ser de forma coordenada. Coordenada fica bom, ok? As operações devem ser consistentes. Todos esses esforços devem se concentrar para reduzir o tempo e continuar que ele funcione de forma cíclica, ok? Reduzindo custos e tempo, tá? Então, essa UA2 acabou trazendo aí para a gente essa questão da sincronização, tá? Como ela é importante, como a gente deve se atentar a isso nesses casos logísticos, tá? Trouxe também o conceito aí de cross-docking, né? Essa atração cruzada, que é uma alternativa para a gente evitar que haja esse embaralhamento ali na hora dos inputs e outputs, tá? Então, essa unidade focou bastante nisso e esse é o core da unidade que eu quero trazer para vocês, tá? O principal da unidade, ok? Não está tão bom quanto o café de ontem, beleza? Mas é o que tem para hoje. A unidade 3, ela vai falar sobre a integração dessas áreas logísticas, tá?
Então, já falamos que a logística, né, temos desconstruído essa questão da logística estar somente no setor de transportes, ok? Eu falo isso porque antes de começar a estudar, eu tinha essa percepção. Não sei se outras pessoas tinham essa mesma percepção, se tem, está caindo por terra agora, tá? E se a gente a gente acabou de falar de sincronização, para eu ter uma boa sincronia, eu preciso que os setores, obviamente, estejam integrados, eles estejam conversando entre si, que haja que eles estejam intercalados, ok? Tudo que acontece num setor, ele tem que estar envolvendo todas as outras áreas que estão permeando a logística, tá? Todas essas áreas, elas vão envolver, vão estar dispostas a algumas atividades primárias, ok? Áreas de transporte, que vai trabalhar com os produtos já finalizados, o processamento do pedido. Pensem nesse pedido chegando para a empresa, então ele vai ser processado, tá? Quanto tempo que foi combinado com o cliente para entrega, ok? Qual o valor que foi combinado, tá? A gente tem ele em estoque, emitam nota fiscal, é todo esse processamento de pedido, ok? E a manutenção do estoque, tanto armazenar a matéria-prima, quanto ter o entendimento de estoque mínimo necessário, tá? Só reforçando um ponto aqui, gente, por mais que a gente consiga fazer boas gestões, boa gestão de sincronia, de integração, utilizando ferramentas, utilizando conceitos, na prática é quase que inevitável que se tenha um estoque mínimo, tá? Um estoque para manobra, ok? Porque o mercado ele é repleto de incertezas. Então a gente se previne contra as incertezas. Não conseguimos prever incerteza. Então, na prática, toda essa manutenção de estoque que eu citei aqui é imprescindível. E o estoque mínimo é necessário, ok? É muito conceitual, é muito tópico entender que eu vou conseguir trabalhar 100% puxando a minha demanda, tá? Vou puxar 5, vou dar um prazo que vai ser um prazo suficiente para chegar 5 e eu mandar 5. Vou sempre ficar com 0 em estoque. Pô, eu sou o cara, ok? Não é assim que acontece, tá? Então vamos lá. Onde eu estava? Ah, tá. Algumas atividades primárias que vão ser englobadas dentro dessa integração na logística, né? Então a gente falou de áreas de transporte, processamento de pedidos, manutenção de estoques, tá? Além dessas áreas, a gente também vai ter algumas atividades de apoio, obviamente, tá? Essas atividades vão dar apoio para essas áreas, ok? Então, o apoio são essas áreas que prestam suportes para as atividades primárias, tá? As atividades primárias e de apoio, elas vão possibilitar qualificar o nível do serviço. Quanto mais apoio as minhas atividades primárias têm, com maior qualidade eu vou eu vou prestar o meu serviço, ok? Daí a gente tem algumas estratégias, né? Falei com vocês, né? A gente vai ter estratégias, vai ter tecnologia, vamos ter conceitos, expertise, tudo isso para tentar diminuir incertezas, tá? A gente tem duas estratégias muito interessantes, que são estratégias de inbound e estratégias de outbound, ok? Inbound, a gente pode pensar nesse sufixo, né, prefixo, nesse prefixo in, ok? Trazer, ok? Dentro, tá? Enquanto outbound, a gente já vê o prefixo out, né? Fora, ok? Então, inbound, trazer para a empresa, outbound, tirar da empresa, tá? Vamos conceituar essas formas de pensar, organizar e integrar a logística dentro da organização, tá bom? Pensando nesse inbound em primeiro, ele vai envolver todas as atividades do fluxo de materiais, desde o fornecedor até a empresa. Lembra, inbound, eu estou trazendo, tá? Além da organização e do manuseio dessa matéria-prima e produtos acabados nos armazéns de uma empresa, ok? Esse processo
esses processos eles são envolvidos dentro da função do inbound, ok? O processamento desse fluxo de informação, auditoria na qualidade da informação e dos produtos que estão chegando, se a embalagem está correta, se a embalagem não está danificada, tá? O manuseio desses produtos, ok? Resumindo, é o recebimento da matéria-prima e organização do estoque e essa movimentação interna de material. Tá? O produto não pode chegar para mim de qualquer jeito, se chegar para mim de qualquer jeito, eu não vou enviar para o meu cliente de qualquer jeito. Se ele chega para mim da forma correta, internamente eu trabalho ele de qualquer forma, também não é que não seja o ideal, né? Eu falo, não é o ideal. Não é que não seja o ideal, é uma péssima opção, porque aí eu não posso nem cobrar do meu fornecedor. Se um produto chega com uma embalagem estragada para mim do meu fornecedor, eu falo assim, meu amigão, não vou receber isso, manda trazer outro. Agora, se ele chega em perfeitas condições para mim e na hora do manuseio interno a gente faz qualquer tipo de avaria, ou então a gente não tem um zelo adequado, pensem numa caixa, por exemplo, tá? Ou num pacote de arroz que pode rasgar, ok? Eu vou ter desperdício, tá? Ou eu vou ter desperdício, ou eu vou entregar uma péssima experiência para o meu cliente. Então, o inbound é uma estratégia de você, é um conceito de você conseguir conciliar boas práticas na hora de você estar trazendo esse produto, ok? Recebendo matéria-prima e organizando e movimentando ela internamente no seu estoque, beleza? Enquanto o outbound, ok? Tirar, são as atividades de envio do produto, ok? Para quem? Para o consumidor final, para a gente que está pedindo ali no, na americanos.com, na Netshoes, qualquer lugar desse, ok? Abrangendo tanto o planejamento de entrega quanto a gestão de transporte, tá? Hoje em dia, o que está sendo muito comum? E se eu não me engano, eu até coloquei um material para vocês, tá? Dessa terceirização do transporte, ok? Então, existem muitos centros de distribuição que estão terceirizando o transporte para agilizar esse transporte, porque eles precisam entregar mais rápido, que precisam ter esse diferencial para conseguirem atingir mais clientes do que os seus concorrentes, tá? Então, essas ocorrências de transporte, seja transporte direto da empresa ou seja transportes de terceiros, é uma estratégia de outbound, ok? É um conceito que precisa ser trabalhado. Como que esse produto vai chegar até o meu cliente, até o meu consumidor final, tá? E isso, gente, a gente pode ampliar esse conceito. A gente, geralmente, quando eu falo isso daqui, pelo menos na minha cabeça, a primeira coisa que vem são questões locais, né? Eu pedindo numa empresa do Rio de Janeiro, indo para Benfica, ficando 2 meses em Benfica, depois vindo para o centro de distribuição daqui da região dos lagos e depois chegando até a minha casa, ok? Só que a gente pode pensar isso também num modelo mais globalizado. Discutimos globalização ontem em sala de aula, quando a gente estava falando sobre mercado, né? Um mundo globalizado, e a discussão ontem foi: o mundo vai continuar globalizado? Né? Fica essa interrogação, enfim, né? Vamos voltar aqui. Então, assim, a gente pode ampliar isso, a gente pode colocar como algo determinante histórico essa globalização, porque ela aumenta a complexidade da logística. Tá? Esse outbound agora pode ser empresas chinesas mandando para o Brasil, ok? E o cenário global ele é extremamente competitivo, ok? E ele impulsionou muito essa integração. Eu estava conversando com vocês ontem. Então, uma empresa dos Estados Unidos, a Apple, por exemplo, ela não produz os seus telefones, os seus computadores nos Estados Unidos. Ela faz o desenho, ela tem a patente, mas ela manda para a China. E da China, ela volta para os Estados Unidos, vai para diversos outros países do mundo, tá? Olha esse inbound e esse outbound, como é que eles começam a ficar mais complexos, tá? Porque começa a envolver mais risco.
mais incertezas, começa a envolver mais agentes, e isso vai tornando tudo mais difícil de se administrar, tá? E com esse intuito de prestar um serviço mais qualificado e mais harmonioso para os clientes, é uma tendência que as empresas busquem técnicas, né, para conseguir melhorar todas essas questões de entrada e de saída, ok? Aí tá, vamos lá. Estamos falando de um mercado globalizado. Dei um exemplo aqui para vocês, por exemplo, dos Estados Unidos mandando produto para a China, para da China ser distribuído ou para voltar para os Estados Unidos. Então, o processo ele começa a se tornar internacional, começa a se tornar global. E a partir disso, surge a necessidade de algumas normativas, ok? De algumas regulamentações, tá? Por quê? Porque todo mundo precisa falar uma mesma linguagem. Assim como nós temos algumas normativas, tá? Temos diversas normas regulamentadoras, por exemplo, algumas são bem conhecidas porque tratam da área de segurança, ou a gente também tem normas dentro da academia mesmo, a gente tem a ABNT, por exemplo, algumas normas técnicas, né, de como se construir um documento, tá? Nós também vamos ter essas normas se a gente está falando de um comércio global, ok? E a partir disso a gente já começa a entrar na unidade 4, que a unidade 4 trata com mais carinho sobre esse comércio exterior, tá? Que é proveniente dessa história que a gente vem contando e dessa globalização que vai surgindo, ok? Essas regulamentações dentro do comércio exterior, países conversando com outros países, e eles precisam falar uma mesma língua, porque eles estão interagindo de forma monetária, tá? Foram denominados como Incoterms, ok? Alguns termos, tá? Quais termos são esses, gente? E prestem atenção numa coisa: são termos de fácil tradução, ok? Vocês conseguem descrever a função do termo somente traduzindo ele, tá? O A4 pontua 11 termos, ok? Vou trazer eles aqui para vocês, obviamente, né? Pô, eles começam pontuando o EXW, ok? Ou Xworks, ou seja, na origem, o local de entrega, aonde que ele vai ser entregue, ok? FCA, que é o free care, né? Livre no transportador, ok? Ou seja, é grátis, ok? A gente vai ter o FAS, ok? Free Alongside Ships, ou seja, livre ao lado do navio, que vai ser esse porto de embarque nomeado. Enfim, a gente vai ter alguns aqui bem interessantes. Se for para chamar a atenção de alguns, vou chamar a atenção desse CIF, ok? Que é esse custo, seguro e frete, que vai ser assumido, ok? É um seguro que eu estou fazendo para minha mercadoria. Entendem isso? Vou mandar um container da China para o Brasil. Ok, vai fazer um CIF, vai ter esse custo, vai fazer o seguro? Sim, é obrigatório. Não, nesse transporte ele não é obrigatório, ele é optativo, tá? Então, são alguns termos que é interessante de vocês conferirem, tá, gente? Confiram e entendam que vocês conseguem facilmente desvendar essa termologia através da tradução do que ele significa, ok? E alguns também são bem intuitivos, tá? Bom, e aonde esses termos são aplicados, ok? Aonde que eles vão surgir? Eles vão surgir através de contratos internacionais que são contratos de transporte, ok?
Como que podem ser esses contratos de transporte? Pode ser um contrato de transporte marítimo, pode ser um contrato de fretamento, pode ser um contrato de transporte aéreo, tá? Ou então pode ser um contrato de transporte rodoviário, ok? Ah, Jetson, mas não é internacional? Gente, tem diversas fronteiras que não necessariamente você precisa ir voando ou então no mar. Temos fronteiras terrestres também. A Europa ilustra muito bem isso, tá? Aqui na América do Sul, obviamente, também, ok? Então, vamos pontuando cada um desses aqui, tá? Então, um contrato de transporte marítimo. O que que é? É um contrato efetuado entre um embarcador e um transportador, ok? Esse embarcador é uma pessoa jurídica, até mesmo uma pessoa física, tá? Que ele vai contratar um espaço para sua carga. Quero colocar minha carga aí, amigão. Quanto é que está custando? Quanto é que está o frete, tá? Tem até uma passagem interessante, vou passar rápido por isso. Tem um cliente meu que ele trabalha com aquelas motos elétricas, já viram? Aí em Saquarema tem aos montes, tá? E aí o frete dessas motinhas elétricas começou a subir muito. Por quê? Porque empresas de carros eletrificados, principalmente do Sudeste Asiático, começaram a mandar muitos veículos para cá. Então eles fechavam totalmente um navio. Eles já faziam um contrato de transporte marítimo com o navio fechado. Então, GWM, BID, todos e outros, né, fechavam navios e mandavam vir para cá. E aí esse cliente ele teve o prazo dele aumentado e o custo de transporte aumentado, tá? Então é interessante. Só um caso rapidinho para vocês, ok? E aí, gente, só cuidado para vocês não confundirem contrato de transporte marítimo com contrato de fretamento, tá? Esse fretamento eu vou fazer um frete do navio, ok? Vou alugar o navio, legal? Qual é a questão? Eu alugando o navio, eu como PF ou eu como PJ, eu como PF não sei, tá? Mas, enfim, eu alugando esse navio, eu vou estar disponível para receber esse frete, ok? Ao invés de eu pagar o frete, eu vou estar alugando o navio e vou estar puxando esse frete. Não, 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 manda comigo que vai ser melhor, tá? O transporte aéreo, bem similar ao transporte marítimo, tá? Vai ter as mesmas figuras, vai ter um embarcador, vai ter um transportador, vai ter um destinatário. O que vai mudar vai ser o meio, né? Ao invés de navio, vai ser um avião, tá? E o transporte rodoviário que eu falei com vocês, a gente pode pensar em ferrovias, ok? Trens, tá? Ou até mesmo transportes através de carretas, beleza? Então, isso aí a gente consegue imaginar fronteiras terrestres, tá? Até mesmo aqui na América do Sul, tá, gente? Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, todos esses países, eles têm fronteiras terrestres, tá? Não necessariamente todos que eu falei fazem fronteira, e vocês me entenderam, né? Brasil, principalmente, faz fronteira com a grande maioria dos países sul-americanos, tá? Me foge a cabeça se são todos, mas eu não acho que são todos, não. Ok? Outro exemplo que também destaca bem isso é a Europa, ok? A Europa tem fronteiras terrestres muito próximas, né? Então você vai de Portugal para Espanha, para Itália, para França com uma facilidade gigante, tá? E aí não se dá necessidade de você fazer um transporte marinho, ou um transporte marítimo, ou um transporte aéreo, porque você vai encarecer muito esse custo logístico, tá? Esse custo de transporte, ok? Enfim, o que é importante, gente, é que todo agente econômico envolvido em tarefas relativas a esse comércio internacional conheça em detalhes aqueles documentos que eu citei para vocês anteriormente, tá? Todas aquelas siglas lá são importantes de vocês darem uma olhada, ok? Se eu for passar qualquer coisa dessas siglas, obviamente eu vou passar a termologia junto, tá?
Então, não achem que eu vou pedir assim, o que significa CFR, o que significa CIF, tá? Sempre quando eu for falar do conceito, eu vou falar junto aqui a termologia dele, ok? Enfim, vocês sabem que, né, só penso em vocês, tá? Fiquem tranquilos, ok? Além dessas normativas, né, além dessas regulamentações, além desses termos, a gente, obviamente, também vai tratar com alguns documentos, tá? E esses documentos, eles são importantes, ainda mais quando a gente fala de comércio internacional. Ok? Você está entrando em outro país, a documentação exigida, obviamente, também é uma documentação a mais do que um transporte interno. É só vocês pensarem, por exemplo, se vocês forem viajar para outro país. Dependendo do país que você for, você vai precisar, por exemplo, de um passaporte. Alguns países, além do passaporte, você precisa de um visto. Para outros, não. Para outros, você apresenta a identidade e dá-lhe, ok? Alguns documentos que são importantes da gente citar, tá? Licença de importação, ok? Declaração de importação, declaração simplificada de importação e o comprovante dessa importação. Então, são documentos de comunicação, tá? Que os países, obviamente, se preocupam com o que está entrando e com o que está saindo, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos preocupado com o fentanil que está chegando da China. Obviamente, todo esse material, ou ele é destinado a outra indústria, muito provavelmente a indústria farmacêutica, e ele acaba tendo um uso distorcido, ou ele entra sem essas licenças necessárias, ele entra de forma ilegal, ok? Bom, dito isso, agora que a gente já falou um pouco sobre os conceitos logísticos, falamos sobre sincronização, falamos sobre integração, falamos sobre essa internacionalização, essa globalização do processo logístico, obviamente a gente não poderia deixar de falar da logística reversa, né? Um termo muito conhecido, tá? Vai muito de encontro também com questões sustentáveis, vamos falar sobre isso, obviamente, tá? E vamos ver como isso pode isso pode deixar a empresa mais competitiva. Legal? Então vamos lá. Essa logística reversa, tá? E vamos conceituar aqui, ela pode contribuir para essa competitividade da empresa de diferentes formas, tá? E se a gente pensar, a gente pode pensar da forma da imagem da empresa, ok? Eu vou trazer alguns exemplos aqui mais para frente, só não quero queimar largada. A gente pode ver isso refletindo na imagem da empresa como positivo, a gente pode ver isso refletindo em questões sustentáveis da empresa também como positivo, tá? E a gente pode enxergar isso em relação ao cliente final, ok? Sempre pensem em nós, assim, para vocês terem uma boa visualização do cliente final. Pensem em vocês realizando um pedido, né? Por mais que às vezes seja muito simples para né? A gente sentado na frente do computador, faz um pedido e os pedidos chegam, a gente vai lá e pega. É interessante pensar em todos esses meandros, né? Em todo o processo que é desenrolado para esse produto chegar na gente, às vezes no dia seguinte, em horas, ok? Eu teve uma vez que eu recebi eu fiz o pedido num dia, eu recebi o produto no mesmo dia. Eu fiquei assim, passado. Eu falei, não é possível. Estou me rastreando, está aqui do lado, que é isso? Então, é algo que realmente é um diferencial e vai fazer com que eu tenha uma experiência positiva e vai deixar a empresa extremamente competitiva com os demais concorrentes, tá? Então, tendo essa perspectiva do cliente final, é interessante a gente destacar essa existência de algumas tendências, né, que as empresas têm, que não só as empresas têm, que nós temos mais de buscar por novidades, ok? Algo que seja novo, essa exigência de velocidade, igual eu brinquei com vocês, o produto chegou no mesmo dia, eu falei, não é possível, vou ter que pedir de novo para ver se vai chegar no mesmo dia de novo, tá? E a gente está cada vez mais assim, né? E isso vai acostumando a gente mal, até a forma da gente consumir conteúdos. Os conteúdos estão ficando cada vez mais rápidos da gente consumir. Enfim, devaneios, né?
Mas essa exigência dos clientes em se satisfazerem, em ter a sua exigência atendida de forma rápida, essa busca incessante por novidades, faz com que as empresas tentem buscar pelos diferenciais competitivos. Discutimos ontem em sala de aula, ok? Serviços personalizados, a personalização, a qualidade, preço baixo, que vai refletir no preço, tá? Alta agilidade, como a gente brincou aqui, um serviço de confiança, tá? E todas essas formas de diferencial vão deixar de alguma forma a empresa mais competitiva. Ela pode ter um desempenho melhor no produto, ela pode ter um melhor atendimento durante essas transações, ela pode ter o melhor preço adequado. Prestem atenção, nem sempre é o preço mais barato, tá? Por quê? Mais barato, o que pode? Aí eu vou falar, eu já estou até imaginando vocês ouvindo isso na frente do computador, respondendo de forma correta, tá? O que o preço mais barato pode transparecer para a gente? Um produto de péssima qualidade. Muito bem, isso aí, exatamente, tá? Pode refletir na imagem da empresa, ok? Uma imagem, se for positivo, né? Todas essas questões competitivas que a empresa tenta alcançar, se for positivo, se ela conseguir algo de agilidade, com qualidade, com um preço justo e afins, isso vai me fazer enxergar a empresa de uma forma positiva. Caso contrário, vai me fazer ter uma péssima imagem da empresa. E, obviamente, também podem se refletir, né, em questões sustentáveis. Ok? Questões sustentáveis também vão implicar na imagem da empresa. Mais do que isso, ontem até o Matheus mencionou em sala de aula, né? Professor, sustentabilidade vai ser um diferencial? Sustentabilidade, por vezes, vai ser uma obrigação, né, gente? Então, assim, as empresas elas têm obrigação, às vezes legal, de ser sustentáveis, ok? Elas têm uma obrigação moral, ética e social de ser sustentáveis. E isso vai refletir muito na sua imagem e muito em como o cliente vai interagir com ela, tá? Por quê? Porque, e aí eu reforço o Matheus e demais que tenham essa dúvida, por que sustentabilidade não é tratado como um diferencial competitivo? Porque nós enxergamos como obrigação. Ah, a empresa tal polui menos. Obrigação deles fazer isso. Pô. Agora, a empresa que não faz, aí a gente apedreja, ok? Não faz, que absurdo, não vai ter o meu suado dinheirinho, ok? E aí, dentro desse processo de busca de diferenciais, de busca de maior competitividade para atrair uma maior parte dos clientes, a gente enxerga esse processo de logística reverso sendo aplicado, tá? Em diversas categorias de produtos, tá? Como em bens pós-venda e bens pós-consumo, ok? Vamos fazer essa diferenciação, vai ficar tranquilo para vocês entenderem, tá? Cadê? Aqui, ó. Bem pós-venda. Meu celular, tá? Parei de usar meu celular, troquei, comprei um iPhone 25, ok? Mentira, que eu não tenho dinheiro para isso, tá? Tô duro, tô duro. Comprei um iPhone 25. O que eu vou fazer com o meu celular? Vou jogar fora? Tem problema. E a bateria? É algo que não é interessante ambientalmente. É pouco responsável eu descartar um celular de qualquer jeito. O que as empresas fazem, gente? Mais uma vez, já estou ouvindo vocês respondendo de forma correta. As empresas fazem esse processo de logística reversa. Me entrega o seu celular. Aí eles ainda falam assim, dou um desconto. Bullshit, né? A gente sabe, né? A gente que é do meio sabe, ok? Eles recolhem o nosso celular e fazem o descarte correto. Essa é uma excelente ilustração de logística reversa, ok? Pilhas e baterias, pô, eu tenho certeza que pelo menos alguns de vocês já viram o local certo de descartar pilha. Deixe sua pilha usada aqui, deixe sua bateria usada aqui. É esse processo de logística reversa das empresas, ok? Atendendo a quesitos sustentáveis nesse caso, ok? Nesse pós-venda. E pós-consumo, tá? Pensem, por exemplo, em garrafas de bebida, tá?
cascos de cerveja, garrafa retornável da Coca-Cola. Não é legal? E o que eles fazem? Eles cobram menos se você levar a garrafa. Por quê? A garrafa é reutilizável. Ok? Obviamente atendendo a alguns padrões de higiene, tá, gente? A Anvisa vai vistoriar isso. Eles não vão encher a garrafa babada que vocês beberam no bico. Beleza? Então, assim, a logística reversa, ela pode ser utilizada para acrescentar valor nas empresas, né? Não só pode, ela deve ser utilizada para acrescentar valor às empresas, reforçando a sua imagem, reforçando esse comprometimento, tá? Na prestação de serviços, nesse valor agregado, recuperando de falhas, ok? Olha que interessante a gente perceber também um processo de logística reversos de recal. Okay? Tenho certeza que todo mundo já ouviu na televisão um recal de veículos. Proprietários do veículo, tal, fabricados ano tal e tal, procure uma concessionária autorizada mais próxima para o recal, tudo mais, não sei o que, bababá. Isso é a empresa falando assim, mercado, gente, errei, dei mole, tragam aqui que eu vou arrumar. Tá? Ao mesmo tempo que isso é extremamente oneroso para as empresas, isso mostra uma responsabilidade imensa. Não vou me alongar, mas já trouxe um exemplo contrário para vocês em sala de aula. O que acontece quando a empresa só pensa no dinheiro e não pensa, por exemplo, em admitir a falha, né? O caso da GM que a gente já viu, tá? E essa logística reversa, no pós-venda, a competitividade empresarial ela vai ser obtida principalmente com a prestação de serviço, tá? Para se recuperar dessas falhas operacionais. Enquanto a logística reversa pós-consumo, a competitividade ela vai ser obtida com a diminuição, né, mitigando os efeitos dos produtos usados, principalmente no meio ambiente, tá? Garantindo essa sustentabilidade, ok? Então, nesse pós-consumo, me devolve aqui que você não pode descartar essa garrafa de Coca-Cola, ok? No pós-venda, pô, deu uma errada aqui, volta com isso daqui que eu vou dar um jeito, tá? Enfim, ainda que ambas essas categorias possam oferecer essas oportunidades, né, de ganhar competitividade, há uma concentração no foco de prestar serviços e se recuperar de falhas quando a gente trata do pós-venda, ok? E insustentabilidade quando a gente trata desse pós-consumo, beleza? Show. E fechando aqui, gente, a última unidade, tá? Sobre o impacto dos processos logísticos, vai dar um pouco mais de 1 hora que eu estou vendo aqui, tá? É tempo mais do que o suficiente, que assim todos escutam e todos mandam suas dúvidas, por favorzinho, né? Fechando com a UA6, tá? Que fala sobre impacto dos processos logísticos, tá? Aqui nessa OA a gente vai perceber um pouquinho sobre a prática, né, de todas essas áreas da organização, como que os parceiros externos e os fornecedores, prestadores de serviços e todas essas partes devem se relacionar com fluidez e como que isso é fundamental para manter um processo não só fluido, né, mas aquilo que a gente já estava falando anteriormente sobre um processo sincronizado, tá? Um processo que vai ser abrangente nos seus setores, ok? Vamos entender quais impactos dessa boa gestão, tá? Como que a gente vai conseguir integrar isso de forma positiva, tá? Para lidar, obviamente, com essas integrações, as empresas precisam de uma coisa bem específica, né? Capacidade de resposta. Como que eu vou responder às minhas demandas? Seja as demandas do meu cliente, seja as demandas do meu fornecedor, seja as demandas de um parceiro, ok? Qual é a minha capacidade de responder? Minha capacidade é boa, mas é lenta. A minha capacidade é lenta e ruim. É rápida, mas é errada. Então a gente, né, é a mesma capacidade que a gente tem de resolver uma questão, tá? Um problema. Levo para vocês, tá? Márcia, tô com um problema.
ok? Qual vai ser a capacidade da Márcia de resolver essa questão? A Márcia em si vai resolver de forma rápida e vai resolver de forma eficiente, tá? Aí vocês trazem um problema para mim. Jetson, eu estou com um problema. Posso resolver de forma lenta e ineficiente, tá? Então, temos ferramentas para que a gente melhore a nossa capacidade de resposta, ok? Uma dessas ferramentas, obviamente, é a tecnologia, tá? Então, softwares, hardwares, que vai facilitar com que a gente consiga ter uma melhor capacidade de resposta, tá? É, uma outra estratégia bem comum são estratégias de push, né? O que são essas estratégias? Eu puxar a minha demanda para eu reduzir os meus estoques, ok? Para eu comprometer menos o meu orçamento, para eu tentar melhorar a minha distribuição, tá? Qual que é um problema dessa estratégia? Eu preciso antecipar as necessidades do cliente, tá? E até algo que eu estava conversando com o David ontem, a gente falando sobre questões ortodoxas e heterodoxas, tá? Foi o que eu falei com ele. Falei, cara, o mercado é muito incerto. A gente não consegue antecipar tudo, ok? Para a gente conseguir antecipar demanda, para a gente conseguir antecipar estoque, a gente tem que levar em consideração que a gente vai estar antecipando certezas. E a gente não tem certezas. Só temos incertezas, ok? Então, essa estratégia de push, eu falei isso anteriormente lá quando a gente falou de manter um estoque mínimo e que era o que acontece na prática, tá? Essa estratégia de push ela é interessante, mas ela deve ser trabalhada com ressalvas, ok? Porque a gente, infelizmente mesmo, não vai conseguir antecipar as necessidades dos clientes, tá? Por quê? Porque essas necessidades são voláteis, ok? Eu ontem poderia ter a necessidade de um determinado item, mas por conta das tarifas do Trump, no decorrer da semana, esse item ficou mais caro. E aí a minha necessidade por ele diminui, ok? Lembrem-se de Maslow, da pirâmide de necessidades de Maslow, ok? Esse item ele pode ter escalado dentro da pirâmide para um degrau, para um patamar que eu ainda não estou, tá? E essa capacidade de resposta que a gente estava falando anteriormente, ela vai ser muito interessante para ajudar a gente a fazer uma previsão próxima de necessidades futuras. Olha quanta coisa de complicação tem, necessidades futuras, previsão próxima, tá? Como que a gente vai chegar a isso? Vamos chegar nisso através de informação, principalmente, tá? Se eu tenho algumas informações, eu posso começar a tentar parametrizar isso, tentar fazer algo cíclico, ok? Então, por exemplo, tá? Uma informação próxima, que aí vocês vão ter um tato maior, ok? Final de ano, o que acontece com a demanda em Saquarema? Aumenta. Ok? Por quê? Porque a gente tem questões sazonais da região. Diversos fatores ocorrem, tá? Recebimento de 13º, férias escolares, festividades de final de ano, verão, que fazem com que as pessoas busquem a região dos lagos. Então, as empresas já esperam que a demanda deles aumente, ok? A demanda deles aumentando, essa forma de push. Legal? Acho que isso fica claro para todo mundo. E aí eles estimam que a necessidade deles de manter um estoque mínimo vai aumentar, ok? Pensa em um vendedor de sorvete, é um exemplo um exemplo batido dentro da sazonalidade. No inverno ele vai vender menos sorvete, então o estoque mínimo dele vai ser reduzido, ok? E no verão ele vai vender mais sorvete, ele vai ter um estoque mínimo maior, tá? E pensem, sim, esse é um exemplo bom, de fato, né? Um exemplo batido. Se ele vai ter um estoque maior por conta dessa demanda maior, dessa previsibilidade que ele já tem por conta de informação, ele está 20 anos vendendo sorvete, tá?
os custos de manter esse estoque também vão aumentar, ok? Isso não acontece só com o vendedor de sorvete não, tá, gente? Isso vai acontecer em praticamente todos os negócios. Quanto maior o meu estoque, maior os custos de manutenção desse estoque, ok? Vamos. Então vamos lá. Ok, Jedson, legal. Você falou que é o maior dor de cabeça eu tentar fazer essas previsões para eu ter um impacto pequeno dentro dos meus processos. Impacto pequeno, que eu quero dizer, o impacto negativo pequeno, tá? Eu quero que os meus processos levem um impacto positivo dentro da minha cadeia e eu quero ter impactos reduzidos quando vier essas incertezas, tá? E aí, tudo que eu levantei aqui para vocês agora foram incertezas e complicações. Como que a gente reduz isso? Comentei rapidamente anteriormente, né? Tecnologia pode ser uma alternativa, ok? Só a tecnologia, Jetson? Não necessariamente. Às vezes você contrata um gerente logístico de carreira, a expertise da pessoa é tanta que ela consegue contornar diversas situações, tá? Mas geralmente tecnologia, ok? E qual que é uma tecnologia muito comum para conseguir fazer toda essa gestão, toda essa gestão de sincronia, toda essa gestão de como a logística é repassada pelos setores, todo o impacto positivo que ela deve transferir, tá? Talvez alguns de vocês até trabalhem com isso, tá? Que é o CRM, ok? Que é uma ferramenta de gestão de relacionamento do cliente. Customer Relationship Management. Cara, rasguei o inglês agora, hein? Não tá bom, eu sei, mas é um pouco melhor, tá? É, é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente, tá? Temos algumas muito proeminentes, tá? SAP, Zendesk, Salesforce, ok? E talvez vocês conheçam outras, talvez vocês trabalhem com outras que eu não conheço, mas são algumas opções que o mercado oferece para conseguir melhorar esse fluxo de informação para que a gente consiga de forma positiva, né, trazer impacto nos nossos processos, tá? Essas ferramentas são ferramentas de apoio, beleza, gente? Para apoiar essa diversa variedade de informação, tá? Esses diversos fatores, era essa a palavra, esses diversos fatores que aparecem no mercado, ok? E todos esses sistemas, eles vão ter uma característica em comum. Eles vão alinhar fabricantes, atacadistas, varejistas em arranjos de cadeia de suprimento para proporcionar disponibilidade de produtos ao cliente. Então, isso vai estar de forma sistêmica sendo reduzido, ok? Isso vai fazer com que a gente tenha uma melhor gestão, tá? E eu até levanto para vocês aí, pô, se vocês trabalharem com algum CRM que eu não tenha citado ou algum menos conhecido, vamos debater, coloquem aqui no fórum, tá? Vamos falar sobre, é interessante. Talvez alguém precise mudar o CRM que utiliza na empresa e um que vocês levantam aqui seja uma solução, ok? Legal, tá? E por que é importante a gente conseguir que os nossos processos tenham um impacto positivo? Por, por todos esses motivos que a gente já conversou aqui anteriormente, óbvio, né? Para conseguir trazer uma boa sincronia, para conseguir fazer com que os processos fluam de forma regular, ok? Para eu ter um bom impacto no meu cliente, para eu ter diferenciais em frente aos meus concorrentes, para eu me tornar cada dia mais competitivo, ok? Para eu, além de um bom processo logístico, eu ter um bom processo logístico reverso, tá? E aí, gente, a gente vai entrar em outro conceito, que vai ser o último conceito que a gente vai tratar aqui nessa revisão, que vai ser o conceito do ciclo de vida, tá? O ciclo de vida do produto, ele vai se dar através de um gráfico, né? Legal, é um gráfico que ele vai atingir uma certa maturidade, vai atingir um platô e depois ele vai ter uma certa decadência, ok? Só que eu quero que vocês pensem em alguns produtos específicos, tá?
Tem um exemplo que é muito utilizado, foi o exemplo utilizado na apostila, e o exemplo que eu recortei para a gente ilustrar isso também, que é uma impressora. Qual que é o principal lucro da impressora? Não é na venda da impressora, é na venda dos cartuchos para a impressora. Por quê? Recorrentemente eu tenho que ficar abastecendo cartucho, comprando cartucho. Tá? Então é daí que a gente vai tirar o lucro da impressora. Então olha como o ciclo de vida vai ser importante. E a gente pode não pensar somente no pós-venda. A gente pode pensar também na manutenção. Tá? No caso de empresas que vendem bens mais duráveis, ok? Pensem num equipamento industrial. O compromisso que essa empresa tem que ter com o suporte de forma recorrente, tá? Isso é muito importante não só para o ciclo de vida do produto, mas para o contato que ela tem com o cliente. É uma oportunidade que a empresa tem de melhorar a sua imagem ou de vender um outro produto, tá? De aumentar os seus lucros com essa recorrência, ok? De poder começar, além de vender o equipamento, vender o treinamento para utilizar o equipamento, ter uma equipe própria só para fazer a manutenção desse equipamento. Tá? Esse suporte ao ciclo de vida do produto, obviamente, vai incluir tanto o processo logístico, o processo de logística reversa, a reciclagem, suporte pós-venda, ok? Isso vai garantir com que o produto tenha uma vida útil, um ciclo de vida útil completo dentro dessa cadeia logística, dessa cadeia de suprimentos dentro da empresa, e vai fazer com que o cliente seja bem atendido. E por que que isso é importante? Uma vez, isso aí vocês sabem de cor, e vocês já devem estar até falando. Uma vez que o cliente é bem atendido, a gente cai naquela bola de neve positiva. Ele tem uma boa experiência, ele vai querer comprar comigo outras vezes, e a gente vai continuar fidelizando clientes, aumentando a nossa carteira e ampliando a nossa participação no mercado. Ok? Então, gente, eu vou encerrar por aqui a nossa revisão, tá? Peço que vocês, nos estudos, foquem nesses pontos que eu trouxe aqui dentro de cada unidade. Vocês percebem que as unidades, obviamente, né, elas são interligadas, então ela vem contando uma história, assim como a gente contou uma história aqui hoje, tá? Passamos aí pelos conceitos de logística, falamos sobre sincronização e atração cruzada, né, o cross-docking, né, como uma alternativa para essa sincronização. Falamos de integração de áreas logísticas, processamento, manutenção, transporte, as atividades de apoio a essa área, como elas são importantes, tá? Desculpa. Falamos como isso acaba se tornando globalizado e é inevitável que a gente fale sobre comércio exterior, ok? Depois a gente falou sobre esse processo de logística reversa como o papel de competitividade da empresa. Falamos sobre também diferenciais competitivos que vocês estão careca de saber já, ok? Mas trazendo mais competitividade com uma boa imagem, com melhor questões sustentáveis, com um preço adequado, que não necessariamente é o melhor preço, lembrem-se disso, tá? Com bom desempenho do produto, e aí essa questão do ciclo do produto vai ser muito importante para o produto continuar desempenhando bem por muito tempo. Eu preciso ter um processo de pós-venda, eu preciso estar atento a todo o ciclo de vida desse produto para que ele mantenha um bom desempenho e eu ofereça uma boa experiência ao meu cliente, tá? Um bom atendimento antes, durante e após essas transações, após essa venda do produto. Ok? E por fim, esse impacto, né, que os processos logísticos eles causam dentro da empresa, ok? Impactos que podem ser tanto positivos como negativos, tá, gente? E quero reforçar com vocês o seguinte, para vocês, depois de estudarem, depois de acompanharem a revisão que eu vou disponibilizar aqui no AVA para vocês, coloquem suas dúvidas, tá? Deixei também de questão de pontuar alguns CRMs, é interessante
porque assim também eu sei quem viu o vídeo. E eu tenho certeza que vocês vão bem na prova, tá? Se apeguem a isso, ok? E lembrando, vou fazer o possível e o impossível, só o possível, tá? Para colocar as notas de trabalho antes de vocês fazerem a prova. Combinado? Gente, fiquem com Deus e reforço, sigo à disposição para qualquer tipo de dúvida, tá? Um abraço.